Oi gente, tudo bem? Aqui é a Vivian Garrido. A primeira coisa que eu quero dizer antes de começar esse vídeo é que se você não estiver preparado para ouvir a verdade, se você não está preparado para que alguém seja duro com você, se você não está preparado para realmente despertar o melhor de você, ainda não chegou o momento de você assistir esse vídeo. Mas se você acredita que você está preparado para ter a descoberta do porquê você está numa situação financeira difícil, do porquê você sente uma tristeza profunda, do porquê você está manifestando doenças físicas, do porquê você tem problemas de relacionamento com a sua família, com seu namorado, com seu esposo. Se você realmente quiser saber essa resposta, esse vídeo é para você. Eu uso uma analogia com portas. Imagine que quando você nasceu, você foi deixado num corredor e nesse corredor tem várias portas. Você foi deixado ali no começo desse corredor totalmente cru, totalmente limpo de ideologias, de valores. Era só você, era só o seu eu e a sua missão, que você ainda não tem consciência de qual é. Então você vai seguindo a sua vida e cada vez que você chega em uma dessas portas, a gente pode considerar como se fosse algum tipo de limitação, algum tipo de correção. Vamos supor que você teve pais que foram muito duros com você. Então você criou um universo com aquilo que você era e mais a dureza dos seus pais. A dureza dos seus pais é uma porta. E você passou por essa porta, e depois que você passou por essa porta, você veio sendo você e mais aquilo que você aprendeu com essa dureza dos seus pais. E nós vamos sendo corrigidos, vamos sendo limitados, e muitas limitações são importantes que a gente tenha. Como, por exemplo, para a gente ter educação, né? Para a gente respeitar as pessoas, para a gente optar por estudar ao invés de optar por ser um criminoso. Então, as limitações elas são importantes, mas elas se chamam limitações, então elas também têm lados negativos. Então vão ter coisas que você vai aprender ali com seus pais que são valores deles, que são coisas que eles aprenderam lá no tempo deles e que talvez possam te atrapalhar no futuro. E isso não é culpa deles, eles estão apenas passando aquilo que eles aprenderam e aquilo que eles sabiam. Então eu costumo dizer que os pais são culpados que não têm culpas, porque eles só fazem aquilo que eles sabem fazer, cada um dentro da sua evolução. Então eu não posso dar amor se eu não tenho amor para dar. Eu não posso dar dinheiro se eu não tenho dinheiro para dar. Eu não posso dar educação se eu não tenho educação para dar. E assim por diante. Então os nossos pais, eles nos oferecem aquilo que eles podem e eles têm que ser perdoados por isso. Mesmo que eles não tenham oferecido o melhor que eles tinham, eles ofereceram aquilo que eles podiam. Então nós temos que honrar isso também, independente da situação que tenha se passado. Então você passou aquela primeira porta e aí depois você foi tendo outras frustrações na sua vida. Você, não sei, talvez não tenha tido muitos amigos na sua infância, talvez você tenha sido mal estimulado na sua adolescência e se tornou uma pessoa mais rebelde.
Talvez você não tenha conseguido caminhar até aquela profissão que você gostava, que você acreditava que você queria. Talvez você não tenha conseguido os bens materiais, teus pais não possam ter te dado os bens materiais que você queria. E cada uma dessas frustrações é uma porta. Cada um dos conflitos que nós temos com os nossos pais, com os nossos amigos, com a sociedade de uma forma geral é uma porta. E esse corredor é bem comprido e ele tem muitas portas. E você vai passando por cada uma delas e chega num momento que você não é mais só você, você é todas aquelas portas pelas quais você passou. E muitas delas são coisas que você não gosta, que você não quer e que ficam ali presas no seu subconsciente. Por mais que você não queira viver aquilo, elas fazem parte de quem vocês são, de quem você é. E você vai se utilizar dessas informações como se elas fossem aquilo que você quer ser, mesmo que você não queira conscientemente. Então, com todas essas frustrações, ainda mais nos tempos de hoje, que sabemos lidar muito menos com as frustrações, né? Eu tenho 35 anos e quando eu era mais jovem, eu lidava muito melhor com as frustrações do que eu vejo as crianças lidando com as frustrações hoje, né? Hoje em dia existe uma proteção que, para mim, é uma proteção excessiva que faz com que a gente não consiga lidar com essas frustrações. A gente sempre tem alguém querendo nos defender delas e, na verdade, elas são parte do que nos ensina a sermos pessoas melhores, a agirmos melhor com os outros. Então, se uma situação negativa acontece comigo e todo mundo passa a mão na minha cabeça, ao invés de eu ter que lidar com aquilo e me proteger e aprender o que eu tenho que aprender com aquilo e a não me afundar numa depressão, por exemplo, porque aconteceu uma coisa que eu não gostava, fica mais fácil se você aprender a lidar com as situações, internalizar aquilo, aprender o que você tem que aprender e deixar o que não presta para lá. Mas aprendemos que as pessoas são vítimas. Então, essas frustrações foram se tornando motivos para a pessoa dizer: eu não consigo isso, eu não posso aquilo, eu não supero, eu tenho que tomar remédio. E quando as pessoas não sabem lidar com essas coisas, elas vão somatizando e aí chega num processo depressivo, chega até numa doença física, num câncer, num problema estomacal, numa queda de cabelo, num problema de pele. Por quê? Porque a pessoa não sabe internalizar as frustrações e lidar com elas. Então ela vai guardando, vai passando por cada vez mais portas e depois ela chega num ponto que ela fala: chega, eu não aguento mais, eu não suporto mais tudo isso. E aí a vida financeira tá terrível, a vida amorosa tá terrível, a vida profissional tá terrível. Pode ser uma dessas coisas, podem ser várias, pode ser todas, mas vai ficando tudo muito difícil. Só que a pessoa não percebe que é ela mesma que passou por todas essas portas para chegar naquela situação. Todas essas situações, elas não se materializam do nada, elas não surgem do nada, elas não brotam do chão. Elas foram construções, desde lá quando você nasceu. Desde a primeira bronca que você levou porque você entrou com o pé sujo de barro dentro de casa. E talvez você não tenha sabido lidar com isso, ou talvez o teu pai tenha te dado uma surra. E como você significou isso? E como você foi levando isso adiante para as próximas portas que você ia escolher abrir? Então chega num ponto que as coisas ficam muito difíceis. Eu passei por isso. Muitos de vocês que estão ouvindo podem já ter passado ou estar passando ainda por isso. Só que quando a gente está imerso em todos esses problemas, em
todas essas construções, quando a gente passou por tantas portas que a gente não sabe mais nem quantas são, a gente quer uma solução mágica. A gente quer que alguém estrale os dedos e a gente melhore. Então a gente fica procurando essa resposta fora. Quem vai resolver o meu problema? O psiquiatra, o médico, o psicólogo, o terapeuta holístico, uma massagem, uma conversa, um casamento, ter mais dinheiro, ter sucesso na minha profissão? O que vai resolver? Então a gente acha que é fora que está essa solução. E a gente fica perguntando para os outros como eu faço para sair disso. E na verdade, a gente tem que perguntar para nós mesmos. Nós temos que internalizar isso. E é claro que existem profissionais que vão te ajudar a internalizar isso. A gente faz isso, por exemplo, com Theta Healing, né, com entrevistas, com conversas, a gente vai ajudando as pessoas a descobrirem isso. Só que se você sempre achar que é alguma coisa de fora que causou isso em você, você não vai conseguir resolver isso. Se você sempre achar que foi porque os seus pais foram duros, foi porque você não tem sucesso na profissão, foi porque você ainda não tem todo o dinheiro que você gostaria de ter, foi porque você não ganhou na loteria, ou foi porque você não encontrou o amor da sua vida. Se você ficar tentando achar fora, achar alguma coisa que alguém vai falar mágica que vai mudar completamente a sua vida e no outro dia você vai acordar e vai dizer, nossa, não estou mais doente, não tenho mais depressão, você não vai conseguir sair disso, porque você precisa descobrir dentro de você cada uma dessas portas e você precisa fazer o caminho contrário. Algumas pessoas têm como porta a família, por exemplo. Não consigo ter relacionamentos bons. Possivelmente tem problemas com os pais. Não consigo ter uma boa relação com o dinheiro, tudo que eu ganho eu gasto. Ou eu não consigo arrumar emprego, eu estou sempre endividado. Problema com a mãe. Você não consegue ser feliz em nada que você faz. Pode ser uma cobrança que vem da sua família ou uma autocobrança sua por se sentir em dívida com alguma coisa. Então, na verdade, não é o que está acontecendo ali diante de você que é o problema. O problema é algo, muitas vezes, psicológico que aconteceu antes. Então, se você sabe que você não consegue ter bons relacionamentos, porque para que a gente possa se relacionar bem com o mundo, nós temos que ter uma boa relação com a nossa família. E a nossa família tem sempre as pessoas que a gente julga mais difíceis, que é para isso mesmo, é para nos confrontar, para a gente aprender alguma coisa. Então, você começa a pensar nisso e você descobre que você tinha uma mágoa muito grande do seu pai, que você tinha raiva dele, ou seu pai te abandonou, ou você não teve seu pai presente, ou seu pai, sei lá, era um mulherengo e abandonou sua mãe, traiu sua mãe. Não sei, pode ser várias coisas. E você guarda aquela mágoa dentro de você e isso reflete na sua vida amorosa, reflete no seu relacionamento com as pessoas, com os amigos. E aí, quando você percebe isso e você perdoa o seu pai, você abriu uma porta e voltou um pouquinho. Só que quando você abriu essa primeira porta e você deu o primeiro passo, você diz, nossa, resolvi isso aqui, agora eu tô bem, tem outra porta. Porque você, para chegar até o ponto que você está hoje, você criou muitas portas, então não tem como você abrir uma porta e resolver, e não tem como você abrir a última porta que está lá na frente, sendo que tem 10 portas antes na frente. Aí você se depara com outra porta e você tem que resolver essa outra porta. Ah, eu não tenho uma boa relação com a minha mãe, eu vivo brigando com a minha mãe, por isso que eu não consigo ter sucesso financeiro. Aí se reconcilia com a mãe, começa a andar mais um pouquinho. Aí passou mais essa porta, você fala, agora sim, vem outra porta. E não sabemos quantas portas foram colocadas para você, ou você permitiu que colocassem. Claro que inicialmente a gente
não é bem que a gente permite porque a gente não tem consciência. Mas quando você toma consciência de que existe isso, você tem que trabalhar isso dentro de você e parar de perguntar para os outros como eu faço isso, porque cada pessoa tem uma construção do seu corredor de portas diferente. Então não vai existir nenhum profissional que vai te dar uma solução mágica da noite para o dia. Talvez esse vídeo ajude a dar um pouquinho de mágica para essa solução que você busca. Mas ainda ele não vai resolver o problema se você não compreender que todas as coisas estão dentro de você e não fora. Que todas as coisas você tem que buscar dentro do seu subconsciente, dentro das coisas que você passou. E claro, também existem coisas que a gente traz, pesos que a gente traz de vidas passadas, isso você consegue descobrir, por exemplo, com uma terapia espiritual, como uma das que eu faço, mas nem tudo você pode culpar o passado, culpar a vida passada, culpar... Não existem outros culpados. E nem mesmo você é culpado, porque se você chegou nesse ponto, ninguém quer chegar num ponto negativo. Nenhuma pessoa, por pior que ela seja. Nem o bandido e nem o monge, nenhum quer chegar numa situação ruim. Todos eles estão buscando algo porque eles querem ser melhores, eles querem ser felizes, eles querem ter alguma coisa. E às vezes buscam isso de uma forma negativa, como por exemplo um bandido. Mas todo mundo está buscando alguma coisa. Só que o grande problema da sociedade como um todo é achar que é culpa do outro. Se eu sofri bullying, é culpa do outro que praticou o bullying contra mim? Sim, talvez seja. Mas como eu me sinto em relação a isso, isso não é problema do outro. E o outro, o que ele está fazendo com você, ele está fazendo de acordo com o nível dele, de acordo com o nível de desenvolvimento dele. E se você permitir que o nível de uma pessoa que está muito abaixo de um nível de amor, essa pessoa não tem amor, se ela está fazendo isso, ela não tem amor. E você vai se afetar por isso? Ou você tem que dizer, não, isso não é meu, isso não me pertence. É claro que existem vários casos, vai ter gente que vai falar que não sabe o que está falando. Tá, você pode estar sendo agredido, pode estar acontecendo uma série de coisas, mas você sempre pode tomar alguma posição sobre isso. E muitas das coisas que acontecem com a gente atrai, porque a gente está compatível com aquilo. Muitas vezes a pessoa que mais se vitimiza é a que mais é olhada por essas pessoas que são maldosas. Por quê? Porque ela precisa sair daquilo. E ela está sendo cutucada e instigada para sair, mas ela está se vitimizando ainda mais, ela está se encolhendo ainda mais dentro da concha, ao invés de se salvar, porque as coisas acontecem com a gente para cutucar a gente, para dizer, olha para isso e se salva. O universo é perfeito. E ele cutuca a gente da forma como a gente vai observar. Então tem pessoas que precisam acontecer coisas muito terríveis com elas para elas se apegarem, por exemplo, em Deus. E tem pessoas que já se conectam porque sentem essa vibração de amor e vão. Então as coisas vão acontecer com a gente de acordo com a nossa evolução, de acordo com o que a gente precisa para aprender alguma coisa, porque o universo está querendo que a gente aprenda. Então, todas as vezes que você estiver numa situação e que você pensar em pedir para alguém te dar a solução, lembra desse vídeo. Lembra do que eu estou falando aqui. Você pode conversar com as pessoas, para as pessoas te darem clareza. Muitas vezes numa conversa você tem um clique, você fala, nossa, é isso, é por aqui que eu vou, mas não querer que o outro te dê a solução mágica, porque solução mágica é utopia. Não tem como você sair de 10 portas abrindo uma, ou abrindo duas, ou não abrindo nenhuma. Você tem que retornar esse corredor, que esse corredor está dentro de você.
é uma imersão dentro de si mesmo. E vai chegar num ponto que você não vai ter mais nenhuma porta fechada. Esse corredor vai ser livre, você vai poder correr feliz e contente por ele. E aí você vai chegar no ponto de encontrar a sua missão de vida, de saber o que você está fazendo aqui, de estar feliz com os seus relacionamentos, de atrair pessoas que combinam com você, de atrair situações que vão te elevar ao invés de te colocar para baixo. É assim que funciona. Se você quiser solução mágica, infelizmente, você vai cair nesse ciclo de que vai ficar se repetindo. De eu não tenho, eu não posso, eu não gosto, eu reclamo de todas as coisas que eu não quero e falo das coisas que eu não quero o tempo todo, e aí o que você faz? Você cria mais daquilo que você não quer. Ao invés de você ser grato, de ser feliz, de agradecer. Seus pais, eles podem ter sido terríveis, mas ainda assim eles foram um canal para te trazer aqui, e você pode ser grato só por isso. Por exemplo, minha mãe me abandonou, tá? A sua mãe te abandonou, mas ainda assim ela foi um canal que te trouxe até aqui. Seja grato por isso. Eu sou adotado. Ainda assim, a sua mãe que te abandonou e fez você chegar nessa família que hoje te adotou e que hoje você tem tantos aprendizados em relação a isso. Seja grato. Eu perdi o meu dinheiro. Seja grato, você tem força para reconquistar. E vê o que você vai aprender com isso. Seja sempre grato com tudo, não importa a situação que aconteceu, porque tudo é só aprendizado. E dor, morte, sofrimento, nada disso existe. Isso é uma programação que foi colocada para que a gente tenha medo de ser assim, de dizer isso. Eu sou grato por tudo. Eu estou aqui vivenciando aquilo que eu preciso vivenciar para ser melhor. Então, para você sair de qualquer situação que você esteja, é só você ter a consciência de que está tudo dentro de você e que você tem todas as ferramentas para abrir essas portas que você abriu um dia e passou para o lado de cá. Você tem completa condição de abrir e passar de volta para o lado de lá. Tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, compartilhe com os amigos. Ajudem o nosso canal a crescer e certamente você vai ser recompensado por passar esse vídeo para outras pessoas que talvez estejam também precisando dessa mensagem. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.